Bem, a verdade é que, se nós não formos radicais conosco mesmos, não vamos formar hábitos. E você pode estar pensando, mas isso não é um pensamento muito radical? Bom, você escolhe. O princípio da formação de hábitos diz que as exceções são destruidoras dos hábitos. E se você acha que um determinado hábito é importante na sua vida, também é importante que não hajam exceções. E especialmente para os hábitos e as rotinas espirituais. Quanto menos exceções houver, mais você fortalece o hábito. Quanto mais exceções acontecerem, você mais vai enfraquecendo o hábito até que, por fim, você termina com o hábito. Já não existe mais hábito, só existem exceções. Então, é muito importante que a gente seja... Algumas pessoas têm medo dessa palavra, de radical, mas eu ouvi um texto muito interessante de George Knight, um filósofo americano. Ele diz que você pode... Ele é um filósofo cristão. Ele diz que você pode ser membro da igreja sem ser radical, mas é impossível ser um discípulo de Cristo sem ser radical. Radicalismo, ser radical é diferente de ser fanático. Radical é quando você é estrito consigo mesmo, porque você quer regrar a sua vida, você quer formar bons hábitos, então você tem que ser estrito consigo mesmo. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo fazia isso. Isso é muito importante. Agora, quando eu quero pegar o radicalismo que eu tenho para comigo, que é algo particular, é para minha vida, e quero aplicar a vida dos outros, bom, isso é muito complicado, isso é nocivo, e isso se chama fanatismo. Existem pessoas estragando a sua vida, estragando a vida da família, arrebentando com igrejas, por causa de atitudes fanáticas. Você quer ser radical? Seja radical consigo mesmo. Isto é bom, isso não é ruim. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Deus diz, sê zeloso e arrepende-te. O zelo é apropriado, o zelo é uma coisa muito boa. E a gente vê um exemplo disso na história de Daniel. No capítulo 6, a gente vê os medos e persas tomando controle do antigo Império Babilônico. E agora o rei Dario estabelece Daniel como um dos 3 sátrapas que estavam dominando os outros 120 sátrapas que controlavam todo o Império Medo-Persa, que ia até a Índia. Era um império extenso, grande, foi um grande império, muito importante. Esse império foi tomado, o Império Babilônico foi tomado no ano de 539 a.C. E Daniel, que havia servido a Nabucodonosor, a Nabonido, a Belsazar, agora passou para o novo império e logo pelo seu caráter, pela sua vida regrada, pelos seus hábitos, pelos seus princípios, foi guindado à posição máxima do reino. Ele era um dos 3 abaixo do rei, que supervisionava todos os outros governadores do império. E a Bíblia diz que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, verso 3. Para que o rei pudesse ficar tranquilo, ele pensava em colocar Daniel sobre todo o reino. Isso começou a gerar ciúmes nos outros sátrapas. E eles pensaram, nunca vamos achar ocasião para acusar Daniel. Eles procuraram encontrar defeitos na vida de Daniel, na vida pública de Daniel, mas não encontravam nenhum defeito na vida pública de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6, nós estamos. Então eles disseram, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles se achegaram a Dario, o rei, e disseram, ó rei, vive eternamente. Nós gostaríamos de propor um decreto, pelo qual todo homem que por espaço de 30 dias, estamos no verso 7, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei se sentiu muito lisonjeado. Puxa vida, esse pessoal está pensando em mim, esse pessoal está pensando em fortalecer a minha autoridade. O rei ficou muito lisonjeado e prontamente assinou o decreto dos medos e persas que não se pode mudar.
Agora, pois, ó rei, diz o verso 8, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o verso 9 diz que Dario assinou a escritura e o interdito. Agora estava ali a lei. Ninguém poderia orar, nem fazer petição a nenhum Deus e a nenhum homem que não fosse o rei. Mas Daniel havia adotado o costume de orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta, uma janela que estava voltada em direção a Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava a Deus e fazia suas petições a Deus. Ele havia estabelecido este hábito, ele havia estabelecido esta rotina. Um hábito exige domínio próprio. A gente, para formar o hábito, precisa repetir ações. Para a gente formar o hábito, não pode haver exceções. E ele, Daniel, 3 vezes ao dia orava com as janelas abertas, em direção a Jerusalém. Verso 10 diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui estão seus hábitos. Daniel estava vivendo em momentos de crise. Ele costumava orar a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. Parava o seu trabalho e ia orar a Deus. E agora se aproximou uma crise. E nesta crise, Daniel resolveu firmemente manter os seus hábitos espirituais. Ele achou que estes hábitos o deveriam manter. E então, verso 11 diz, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste um decreto que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei ficou muito triste porque não podia revogar. Não era possível revogar. E a Bíblia diz que o rei tentou até o pôr do sol livrar a Daniel da cova dos leões, mas não foi possível, porque essa lei não podia ser revogada. Então estes sátrapas, estes governadores foram buscar ao rei ao final do dia e disseram, rei, e aí? Você não vai cumprir o decreto? E o rei então mandou chamar a Daniel, ordenou, verso 16, diz, ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, agora escuta o que disse o rei a Daniel, olha que interessante, disse o rei, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Veja, o próprio rei, que não era um adorador do Deus vivo, esse rei reconheceu que a busca de Deus por parte de Daniel não era esporádica, não era intermitente, era uma busca contínua. Daniel tinha regras para buscar a Deus. Daniel tinha horário para buscar a Deus. Daniel, claro que buscava a Deus fora de hora, mas ele buscava a Deus na hora. Daniel tinha a hora certa para buscar ao Senhor. Qual é o horário da sua busca por Deus? Você tem períodos estabelecidos e claros, diários, regulares para buscar ao Senhor? Ou você permite que os seus sentimentos apenas lhe levem a buscar ao Senhor? Lembre-se que os nossos sentimentos são enganosos, o meu coração é enganoso. Daniel não permitia que a busca por Deus fosse regrada pelos seus sentimentos. Daniel tinha horários determinados para buscar a Deus. Ele havia lutado para formar hábitos de busca de Deus. Para ele, buscar a Deus era o sentido da sua vida, era o alvo da sua vida. O alvo da sua vida não era ser alguém importante no reino dos Medo-Persa. O alvo da sua vida não era ser o primeiro depois do rei, o primeiro-ministro. O alvo da sua vida era ser um homem de Deus, era ser um homem santo de Deus. E ele não venderia o alvo da sua vida por nada neste mundo. Ele não trocaria nem pela sua vida aqui neste mundo. E ele sabia que manter
o seu hábito, manter a sua rotina espiritual, agora estaria colocando a sua vida em risco. Algumas pessoas perguntam, mas a gente não deve obedecer às leis do governo? Sim, nós cristãos devemos ser os primeiros a obedecer às leis civis. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isto e nós devemos ser cumpridores das leis. Por exemplo, Romanos capítulo 13, versos 1 a 7, você pode ler lá e conferir na Bíblia. Deus diz que nós devemos obedecer às orientações dos governantes. Mas no livro de Atos, no capítulo 5, verso 29, Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as leis humanas conflitam com a lei de Deus ou com a vontade de Deus, nós devemos ficar com a última, devemos ficar com a vontade de Deus e estar dispostos a sofrer as consequências, ainda que caiam os céus. Eu preciso aprender a manter minhas rotinas espirituais. Foi isto que fez este homem. O rei Dario foi dormir, mas não conseguiu conciliar o sono. De manhã bem cedo ele se acorda, e no verso 20 diz que ele, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, novamente, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel não servia a Deus por espasmos, de maneira intermitente. Daniel servia a Deus continuamente. Ele havia desenvolvido hábitos de busca de Deus. Ele tinha horários para buscar a Deus. Daniel não negociava esses horários, nem por dinheiro, nem por honras mundanas, nem por passeio, nem por esportes e nem pela morte ou pela vida. Daniel achava que buscar a Deus era a coisa principal da sua vida. Ele sabia que se ele buscasse a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe seriam acrescentadas. E é por isso que este homem pôde ser quem foi. E hoje se tornar um exemplo para mim, para você, para os nossos filhos. Deus chama você e a mim hoje. Deus nos convida hoje para desenvolver hábitos, rotinas espirituais, para colocá-lo em primeiro lugar e esperar pelo cumprimento de sua promessa. Porque então todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus te abençoe.